Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição, você vai ver o primeiro aniversário de formatura de recuperandas da APAC em um projeto de ressocialização. A comarca da cidade histórica do Cerro completou 300 anos em 2020 e comemora agora com um novo fórum. Remissão de pena. As formas de encurtar o tempo de encarceramento que podem auxiliar na formação e na capacitação dos presos. O Juizado Criminal de Belo Horizonte prepara um mutirão de audiências. E vamos falar sobre esse trabalho com a coordenadora dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, a juíza Flávia Birchall. Há um ano, mulheres em cumprimento de pena na APAC de Belo Horizonte se formavam em um projeto de remissão de pena por meio da leitura. Um ano depois... Achei a minha história! Vou te contar. Isso aí, Neide, conta pra gente. Era uma vez em um pequeno vilarejo, onde morava uma menina, com seus 3 irmãos e uma mãe. A história da Neide dá um belo causo. Peguei um gosto incrível por história, por leitura, um hábito que eu não tinha. Hoje eu conto história, qualquer que você começa a conversar comigo, eu já faço da sua palavra uma história e aquilo vai indo. Parece que eu descobri um dom que eu não tinha, sabe? Uma coisa que não existia em mim. Mas existe, e foi cumprindo pena na APAC em Belo Horizonte que Neide descobriu o dom, graças ao projeto Caminhos e Contos, a ressocialização pela palavra, do TJMG. A iniciativa, feita em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGEF, e com o programa Novos Rumos, veio para fazer das recuperandas contadoras de histórias. A felicidade não é a coisa que se dá, mas se conquista. E para isso tem que ser otimista. Um ano atrás, 40 recuperandas se formaram na turma piloto do projeto. Entre elas estava a Neide, um ano depois, uma nova mulher. Eu me sinto gente, eu me sinto mais humana, mais liberta, livre, sabe? Porque eu aprendi dentro das histórias que eu posso mudar o meu futuro. Eu posso mudar o meu futuro. Eu posso fazer o meu futuro uma coisa positiva, porque o negativo que ficou para trás, ficou para trás. Ficou igual como se eu estivesse dirigindo e vendo pelo retrovisor o meu passado bem longe. Porque agora a meta é dirigir à frente. A ideia do projeto era exatamente essa, né? Incentivar a leitura das recuperandas. E aqui, a Biblioteca da APAC, olha só, oferece centenas de opções. E dos livros, mesmo após o fim do curso, é dos livros aqui que as apaquianas, as recuperandas, ainda tiram ideias e dão asas à imaginação. Dedicado o traço da cor da luz. A Cristina também se formou um ano atrás. Estendindo enquanto lá fora, da claridade da manhã, desenhava-se o horizonte. Ela já gostava de ler, agora gosta ainda mais. E Cristina conta essa história. Fez eu ter várias recordações. Eu sou mãe de 3 filhos e no meio desses livros que a Rosana trouxe, eu encontrei um livro que um dia, muitos anos atrás, eu encontrei um livro que eu contei uma história para minha filha, Melissa. Então, assim, me trouxe uma recordação muito linda, muito maravilhosa. Eu lembrei daquele momento com a Melissa, assim, fiquei muito emocionada. E, assim, eu aprendi muita coisa com o contador de história. Toda vez que a Rosana vinha, assim, a gente não conseguia imaginar o que estava vindo pela frente. Mas foi uma experiência muito boa com a Rosana contar a história. A Rosana, que a Cristina fala, é a Rosana Montalverne, a professora da turma. A imaginação é o que nós temos de mais forte, livre e poderoso. Não há outra coisa em nós, não consigo enxergar em cada ser humano algo que seja mais forte, mais livre e mais poderoso. É a imaginação. O Caminhos e Contos escreve certo por linhas certas. Eu diria, numa só palavra, humanidade. Humanidade. É isso. A humanidade é a essência desse projeto. E quem também anda escrevendo um novo futuro um ano após se formar é a Edirleia,
Antes muito tímida, agora já nem tanto. Antes do curso, eu era uma pessoa muito calada, tímida. Quando o curso chegou, que eu vi a primeira vez a Rosane contando a história, eu percebi que eu poderia conseguir me expressar melhor, né? Tanto que no futuro próximo, quando deixar a APAC, Edirleia quer trabalhar com isso. No meu futuro, eu pretendo sim usar isso que eu aprendi, essa forma de lidar com as pessoas, né? Para trabalhar, desenvolver, como o curso me capacitou, né, a conversar com outras pessoas, a fazer apresentações, eu quero dar continuidade. E continuando, cada apaquiana aprende que pode ter uma bela história para contar mais à frente. Eu posso dizer com certeza que após um ano do curso de contadores de história, a vida de várias daquelas recuperandas mudou. Né? Algumas recuperandas resgataram até a convivência familiar por conta do contador de histórias, a convivência social, mudou a vida de algumas daquelas recuperandas no sentido de conviver entre si. Um capítulo importante para cada uma. Você mudou? Muito, bastante. Para melhor. Para melhor, pode ter certeza, para melhor. E aí, Neide, contadora de história nata, invente uma história para mim, para fechar essa reportagem. Qual história que você quer ouvir? Inventa uma aí. Inventar uma? Qual que é o seu nome? Cid. Cid? E o seu? Paulo. Ah! O PP. O Cid veio me entrevistar e no seu olhar eu pude perceber o brilho de ver um ser se recuperando através das palavras. Tô mentindo, Cid? Eu creio que não, porque é perceptível no seu olhar a admiração de ver eu vou dizer uma jovem senhora, porque eu tenho muito chão pela frente, tenho muita história para contar, viu, Pepe? E sim, Neide, você e suas colegas têm nossa admiração. E continue assim, contando causos por aí. E não permite dar um filho para o meu marido galo, que fica lá, olha lá que tristeza! E nós vamos voltar a falar sobre remissão de pena e as atividades que podem impactar nessa contagem de tempo ainda nesta edição. E no próximo bloco, a comarca da cidade histórica do Cerro completou 300 anos em 2020 e comemora agora com um novo fórum. Um dos municípios mais antigos de Minas Gerais, o Cerro, completou 300 anos de implantação da comarca em 2020. Mas as comemorações tiveram que esperar, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. E agora, as festividades foram coroadas com a inauguração do novo Fórum da Comarca. Tombado como patrimônio histórico, o município do Cerro está na região do Alto Jequitinhonha, a 230 quilômetros de Belo Horizonte. Sede de uma das 4 primeiras comarcas da capitania das Minas Gerais, sua extensão territorial chegava até a Bahia. Em 2020, a comarca completou 300 anos. E agora, com a flexibilização das medidas de isolamento da Covid-19, vem o presente: um novo fórum. A solenidade de inauguração foi conduzida pelo presidente Gilson Lemes, que foi homenageado com o título de cidadão honorário do município. A gente fica gratificado, é um reconhecimento do trabalho que está sendo feito. Então eu agradeço de coração a todos os serranos, por esse título, que eu guardarei com muita honra, com muito carinho. Então hoje é uma data duplamente feliz. Os servidores e colaboradores terão um espaço totalmente diferente, moderno, confortável, que pode permitir uma entrega da prestação jurisdicional mais rápida, mais efetiva. O Fórum Ministro Edmundo Lins tem 2 pavimentos. Conta com um salão para julgamentos do Tribunal do Júri, 2 salas de audiência, estacionamento e rampa para cadeirantes. Um presente para a comarca que atende também aos municípios de Alvorada de Minas, Serra Azul de Minas e Santo Antônio do Itambé, além de outros 5 distritos e mais 64 comunidades rurais. Em comum, essas localidades têm a história marcada pela busca de pedras preciosas e a gastronomia.
Além de reconhecida pelas riquezas e pela produção de queijo, a cidade do Cerro tem uma outra característica um pouco mais curiosa, a vocação jurídica. É que aqui nasceram vários juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os ministros do STF, Sayão Lobato, Pedro Lessa, Edmundo Lins e também a ministra do STJ, a Suzete Magalhães, que teve o retrato oficial inaugurado neste evento. A foto ficará exposta na galeria do novo fórum. Minha trajetória de vida atual, ela não seria realidade, não fosse tudo que vivi nessa terra. Porque aqui eu nasci, aqui eu estudei e ainda criança, quando me dirigia para o grupo escolar onde eu estudava, eu passava em frente à sede local do antigo FRORE. E eu me encantava, então, naquela ocasião, com a verve oratória, né, dos advogados e também da acusação no tribunal do júri. E penso que foi ali que se plantou no meu coração a vontade de estudar direito. O evento marcou também a oficialização do selo comemorativo, que será utilizado nas correspondências enviadas pelos Correios. O selo foi criado pela Comissão Cerro 300 Anos do TJMG. Na solenidade foi apresentado o resultado do trabalho da comissão com a Diretoria de Arquivo e Gestão Documental do TJMG, um site sobre os 300 anos da comarca, que reúne informações e documentos históricos. O dia de comemorações foi encerrado com uma apresentação da banda Santíssimo Sacramento. Os músicos se apresentaram para as autoridades do TJMG durante uma queima de fogos pelo aniversário da comarca. E chegou a hora de conferir os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, conduziu a solenidade de instalação da 2ª Vara Cível Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Extrema, região sul de Minas Gerais. O evento ocorreu de forma híbrida, presencialmente e por meio de videoconferência. O evento presencial ocorreu no Salão do Júri do Fórum Cristóvão Charadia e foi acompanhado pela diretora do foro, a juíza Caroline Dias Lopes Bela. Também foi instalada a 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Itajubá. O presidente Gilson Lemes conduziu remotamente a solenidade, realizada no Teatro Municipal Cristiane Rieira, que fica ao lado das futuras instalações do novo Fórum Venceslau Braz. As obras do fórum estão em andamento, com previsão de conclusão em 2023. A nova vara é um desmembramento da 1ª Vara Criminal de Execuções Penais e da Infância e da Juventude, que passa a ser denominada 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude. O desembargador José Eustáquio Lucas Pereira representou o presidente Gilson Lemes na posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, Marcílio Barenco. A solenidade foi conduzida pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na cidade administrativa em Belo Horizonte. O presidente Gilson Lemes assinou acordo de cooperação com a União por intermédio do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O acordo prevê o compartilhamento de conhecimento e experiência técnica, visando a orientar e aprimorar a segurança institucional, as atividades de cerimonial e o incentivo à cultura da memória judiciária na Corte Eleitoral Mineira. E a seguir, Justiça realiza o primeiro mutirão de audiências do Juizado Especial Criminal em Belo Horizonte. Um dos desafios do sistema penal brasileiro é a recuperação do preso. As atividades e programas que proporcionam a remissão, a chamada redução do tempo de encarceramento, têm se apoiado em 3 pilares para ressocializar quem está cumprindo pena. Aqui nós temos livros diversos, nós temos livros aqui de romance, nós temos ficção, literatura, nós temos diversos livros. Responsável pela biblioteca da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Betim, o Ronaldo vai ficar menos tempo preso. Para cada 3 dias de trabalho, ele garante 1 dia a menos na prisão. A remissão de pena, ou seja, o direito de diminuir o tempo de prisão, pode ocorrer por meio do trabalho, que é o caso do Ronaldo, pelos estudos e, mais recentemente, também pela leitura. Foi o caso do Luiz Felipe. Na APAC, ele se aproximou dos livros e, por meio da leitura, já conseguiu reduzir o tempo que vai permanecer cumprindo pena. Com a remissão pela leitura, ajuda a gente bastante a diminuir a nossa pena, mas não só isso, que também a leitura traz mais conhecimento para a gente, você entendeu?
A norma do Conselho Nacional de Justiça determina que o recuperando tem até 30 dias para ler um livro e escrever uma resenha sobre cada obra lida, que diminui a pena em 4 dias. A leitura, além de reduzir a pena, incentiva os recuperandos. Eu cheguei na APAC, eu estava no 6º ano, hoje já estou no 2º ano, graças a Deus. E se eu terminar meus estudos na APAC, se Deus quiser fazer uma faculdade lá fora, engrenar para concorrer a uma vaga de trabalho digna lá fora quando acabar de cumprir minha pena. Com o estudo do curso online de Ciência de Dados, o Davidson também conseguiu reduzir o tempo de prisão. Ele já projeta um futuro bem diferente. A remissão por estudos abate a cada 12 horas estudadas, no caso, abate um dia de pena. Então, além de contribuir para a minha remissão, o abatimento da pena, contribui também para a minha ressocialização e além de eu estar também realizando um sonho, de fazer um curso superior. Responsável pela segurança da APAC, o Anderson já foi um recuperando, se formou em Direito, fez 2 pós-graduações e conseguiu remissão de pena. Esse tempo que você passou dentro do sistema serviu para você crescer, que às vezes se você estivesse lá fora você não tinha feito, entendeu? Não tinha feito os estudos que hoje eu tenho, e que muitos outros têm também. Que a pessoa conquiste não só a liberdade, mas uma liberdade com capacitação, com aprendizado, que ela possa estar usufruindo de toda essa capacidade, tudo que ela obteve aqui na APAC fora, que ela possa sair uma pessoa melhor. Na penitenciária feminina Estevão Pinto, em Belo Horizonte, 40 detentas, como a Ariane, se beneficiam da remissão de pena por meio da leitura. Ler obras de autores como Drauzio Varela e escritores consagrados no mundo todo reduz a pena e muda a vida delas. Eu descobri que quando a gente não é bom para escrever, a gente lendo um livro, a gente passa a escrever melhor, passa a falar melhor, a saber mais sobre palavras que a gente nunca viu. Quando você pega um livro, você viaja, você vai para outro lugar, você não está só ali folheando páginas, você está entrando dentro de uma história e é um contexto bem legal. De acordo com a pedagoga da penitenciária, os benefícios da remissão pela leitura vão bem além de ficar menos tempo na prisão. Você percebe que já ocorre a ampliação do vocabulário, a sociabilidade fica melhor porque elas também interagem entre elas e conversam sobre aquela leitura que está sendo feita, aquela temática. Fazer cumprir o que determina a lei de execução penal, dar todo tipo de assistência à pessoa que está encarcerada, assistência cultural, assistência religiosa, inserir novos métodos e novas tecnologias de reinserção social, de ressocialização, de melhoria da educação das pessoas, da melhoria do entendimento de que a vida em sociedade, em harmonia e em paz é sempre muito mais valorosa, é muito mais compensadora do que a violação da norma penal. O TJMG vai realizar o primeiro mutirão do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. E nós vamos obter mais informações sobre esse evento com a juíza coordenadora dos Juizados Especiais da capital, Flávia Birchel. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Bom, doutora Flávia, que mutirão é esse exatamente que vai acontecer? Um mutirão criminal? Sim, nós vamos fazer um mutirão do Juizado Especial, dos processos afetos ao Juizado Especial Criminal, agora, no princípio de junho, agora no dia 6, iniciando dia 6 de junho, para tentar diminuir um pouquinho do acúmulo de acervo de audiências atrasadas que nós ficamos em razão da pandemia. Agora, considerando a possibilidade de que alguma pessoa envolvida nesse processo, esse infrator, chamemos assim, que ele fez um acordo nesse mutirão, ele pode usar do mesmo benefício daqui a 2 meses, por exemplo? Isso é possível? Não, a questão é o seguinte, essas audiências que nós vamos fazer, chama audiência de conciliação. A audiência preliminar da Lei 9.099 afeta aos crimes do Juizado Especial Criminal, da parte criminal. Então, nessa audiência, nós vamos fazer o quê? Nós estamos selecionando aquelas pessoas, a gente chama de autor do fato, nominado assim, que, em tese, fazem jus ao benefício que chama transação penal. O que é a transação penal? É uma oportunidade que a pessoa tem de fazer um acordo com o promotor de justiça, que é homologado pelo juiz, nesses crimes de menor potencial ofensivo, que são crimes de pena máxima até 2 anos, ele pode fazer um acordo e encerrar o processo
Nessa preliminar, o processo não prossegue, né? Aí o nome dele fica limpo. Mas a única desvantagem que isso tem é que esse acordo só pode ser feito uma vez a cada 5 anos. Então, se ele fizer um acordo agora, ele fizer jus ao benefício, fizer o acordo agora nesse mutirão, só daqui a 5 anos que ele tem direito a fazer outro acordo dessa mesma natureza. A doutora mencionou crimes de menor potencial ofensivo. Para explicar isso para o nosso público, por exemplo, que casos seriam esses? Nós pegamos, por exemplo, um crime, o usuário de droga, um crime de resistência, desobediência, uma lesão culposa no trânsito, uma falta de habilitação para dirigir veículo automotor. Todos esses serão, né, estarão, né, nesse mutirão. E uma iniciativa dessas, isso mobiliza quantas pessoas, quantos servidores do tribunal devem atuar nesse mutirão? Olha, o número é bem grande. A ideia é que a gente faça ao longo das 3 semanas, né? O mutirão será feito no turno da noite para não interferir nas audiências durante o dia, né? Senão não adianta. E a ideia é que a gente faça 3.150 audiências nessas 3 semanas, sendo 210 audiências por dia. E para isso nós precisamos de ter, pelo menos trabalhando por noite, 32 servidores, né, conciliadores, no caso, que eles farão um papel de conciliador, 3 juízes, 3 promotores e 6 defensores. Esse mutirão vai acontecer em um endereço específico do Tribunal de Justiça? Sim, apesar do mutirão ser de processo do juizado criminal, as audiências, né, do mutirão serão realizadas no juizado civil. Por quê? Porque o espaço é maior. Como nós estamos fazendo muito mais audiência, o espaço do juizado civil é bem maior. Para não ter aglomeração, não ter esse problema, né, que ainda estamos na pandemia. Então, para não ter esse perigo, nós estamos fazendo lá. O juizado civil fica na Avenida Francisco Salles, ali perto dos hospitais. Bom, e pensando então no retorno que a sociedade pode ter disso, que benefício um mutirão desse pode trazer, doutora? É a questão de não deixar a impunidade, né? Em tese existe um delito, né? Veio para a justiça, nós temos que levar para frente até o termo final dele, né? Seja ele qual for. Então, o realizar a audiência é evitar prescrição, né? E a prescrição no juizado criminal é muito rápida. Então, nós temos que fazer esse mutirão para que o tribunal, né, a justiça, dê o resultado à sociedade que tem que ser dado, que é a realização a tramitação completa do processo. E aí, então, a seleção desses processos é feita pelos próprios magistrados ou as pessoas envolvidas nesse processo podem solicitar para que seus casos sejam inseridos em um mutirão? Não, são os próprios magistrados que fazem. Inclusive, a pauta já está marcada, já está, né, tudo resolvido. Nessa parte preliminar já está resolvida. Os processos já estão todos agendados, já estão sendo cumpridos os mandados para intimar as partes para comparecer. Então, a doutora disse que não existe a intenção de comprometer a rotina de trabalho. Isso. O evento vai ser realizado à noite. Tem datas específicas? Em quais dias esse mutirão vai acontecer? Sim, nós vamos fazer começando em dia 6 de junho, na primeira semana de junho. Aí pula a segunda semana, que tem um feriado, né, para não ter problema. Aí a terceira semana e a 4ª semana de junho. Ok. Então, só para a gente repetir e finalizar isso, quantos processos estão previstos? Quantas audiências devem acontecer? 3.150 processos estão agendados. Ok, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Você pode acompanhar acessando o nosso canal youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens com críticas ou sugestões, escreva para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.